Bom, chegamos aqui no finalzinho do capítulo 1. Vamos ver aqui o versículo 18 até o versículo 20. E o apóstolo Paulo, nessa instrução que ele está dando a Timóteo, né, para permanecer firme em Éfeso. Nós vimos na perícope passada que Paulo fala da graça de Deus, como Deus pode suportar a Timóteo, da mesma maneira que suportou a Paulo, como pode transformar em situações como ele transformou a de Paulo, que é só pela graça de Deus. Dependa da graça de Deus. Se isso não ficou entendível o suficiente para você, dependa da graça de Deus. E Paulo vai falar em várias outras epístolas dele. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos transformados. Era isso que Paulo estava querendo passar para Timóteo. Lembre-se da graça de Deus. E aqui, então, com base em tudo aquilo que a gente falou, ele começa o versículo 18 dizendo assim, essa é a admoestação. E a admoestação, gente, é uma ordem militar. Paulo está falando de uma seriedade. Essa é a ordem que eu dou para você. Meu filho, mais uma vez, ele trata de Timóteo como um filho, né? Ele demonstra ali um carinho, ele tá falando, por mais que ele falasse com amor e seriedade, dando uma ordem, Timóteo tinha que lembrar que ele era filho. E que Paulo estava falando aquilo como ele falava a um filho, porque ele se importava com Timóteo. E ele fala, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, E a frase que pode resumir toda essa carta, com tudo aquilo que a gente falou até agora, no capítulo 1 de 1 Timóteo, com tudo aquilo que a gente vai falar para o restante desse capítulo, está aqui, nessa conclusão aqui, que firmado nelas, firmado nessas profecias, aqui vem, combate o bom combate, conserve a fé e uma boa consciência. Se Timóteo precisa chegar até o fim, aqui está a instrução que resume tudo para Timóteo. Combate o bom combate. Conserve a fé e uma boa consciência. E a gente entende que a natureza fundamental do cristianismo é que uma guerra na qual todos nós estamos envolvidos, gente. E gente, não tem saída para isso até o fim. A gente vai estar numa guerra. É uma guerra contra o mundo, é uma guerra contra o sistema de Satanás, é uma guerra contra demônios, é uma guerra. No momento que a gente começa a nossa vida cristã pela fé em Cristo Jesus, a gente entra numa batalha que vai durar a vida inteira. E essa luta, gente, não é para ser fácil. Nenhuma luta foi para ser fácil, foi feita para ser fácil. Só que o objetivo dessa guerra, gente, não é sobreviver. Eu vou sobreviver, vou me arrastando, porque não é fácil, eu tenho que sobreviver. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre ser um cristão, sobre viver uma vida semelhante à de Cristo em meio às pressões, em meio aos perigos, em meio às forças contrárias. Essa guerra é viver a nossa vida com um propósito, não apenas gastando a vida conosco mesmo. Então Paulo fala dessa guerra entre o que eu quero fazer e o que Cristo precisa que seja feito. Paulo vai falar que essa é a guerra que tem que ser vivida pelo cristão, a guerra pelo propósito. E nós já vimos que Paulo fala que o propósito para a vida de Timóteo é pregar o evangelho. É que Cristo seja formado no coração das pessoas. Então nós precisamos combater, não vai ser fácil. Não é? Você vai falar com uma pessoa que está cheia de si, que ela precisa abandonar aquele caminho. Logo, se ela tiver um pingo de luz dentro do coração dela, a priori ela vai se rebater. E ela vai dizer para você o quanto você está sendo intrusão na vida dela, o quanto que você não pode falar assim com ela. Mas aquela luz que está ali dentro, que foi plantado por uma palavra de Deus, pode ir crescendo, 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 e a pessoa vem e cai em si, e depois volta para o caminho. O nosso trabalho é continuar a ajudar as pessoas a crescer essa luz dentro delas.
Porque sempre vai ser um combate. E aí você faz por amor às pessoas, como Paulo falou a Timóteo, ele teve que ser sério com Timóteo. Imagina o Timóteo cheio de mimimi, dizendo, não gostei da forma como Paulo mandou em mim. Quem é esse para mandar em mim? Eu já tenho aqui 40 e poucos anos. Quem é Paulo? Uau! Como muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes dentro do nosso rebanho, estão cheias de si. E nós precisamos combater o bom combate. Precisamos continuar ensinando, precisamos continuar avançando, precisamos continuar semeando o evangelho. Nós precisamos lutar o bom combate firmado nas palavras que recebemos de Deus, nas promessas de Deus, nas promessas de Deus. É muito importante que você, como pastor, não abra mão disso. Você, como pastor, tenha consciência de que você foi chamado para fazer isso, com base na promessa de Deus, com base na palavra de Deus. Ele fala com base nessa palavra, que é isso que vai te sustentar no dia mau. É isso que vai te sustentar quando outras opiniões vierem. É isso que vai te ajudar quando as críticas vierem. É você receber a palavra que você recebeu, é você ficar firmado na palavra que você recebeu de Deus. Porque todo mundo ao seu redor pode ter uma opinião, mas a que vale é a de Deus. O que Deus tem a dizer a respeito disso. E por isso ele fala das promessas de Deus. Ficar baseado nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus nos fazem olhar para adiante aquilo que Deus nos prometeu se nós fôssemos fiéis. Aí a gente vai lá para Apocalipse. Ao que vencer, darei isso. Ao que vencer, eu darei aquilo. E Paulo então vai continuar aqui, versículo 19. Então combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, como a fé e a boa consciência andam juntos. Quando a gente fala sobre fé, Timóteo deveria permanecer em Éfeso confiando na pessoa, na palavra e no poder de Deus. É muito importante que a gente entenda isso, que a fé é a nossa dependência na pessoa, na palavra e no poder de Deus. Então, Timóteo, mantenha a fé, mantenha a sua confiança, mantenha a sua dependência. Aonde? Na pessoa, na palavra e no poder de Deus. E aí, quando a gente fala sobre consciência, a gente entende que a consciência ela é das funções principais do nosso espírito humano. A gente ensina bastante sobre isso. Na realidade, na escola de teologia, eu tenho uma série só sobre antropologia, onde eu falo sobre a constituição das funções do espírito, da alma, né, do corpo, o que é importante. Vá lá, aprenda um pouquinho mais sobre isso, porque é muito importante você saber que o seu espírito humano tem 3 funções principais. Número 1, consciência. Número 2, intuição ou testemunho interior e comunhão. Eu quero falar hoje só sobre a consciência, já que eu trato sobre isso nessa nossa série, né, sobre antropologia. Eu quero falar só sobre a consciência porque é o que está descrito aqui, a nossa consciência. Alguns, veja só o que diz o texto, alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja, gente, a nossa consciência, ou seja, a voz do nosso espírito humano, ela é importante para a nossa fé. Ela é importante para a nossa dependência de Deus. Porque a consciência, gente, se a gente puder classificar, a consciência ela é responsável pelo discernimento, pela distinção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Se nós não soubermos distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado, gente, como é que nós vamos caminhar com Deus? Como é que nós vamos ser padrão? Olha só que interessante, gente. Como é que nós vamos ser exemplo para a vida de outros? Então, por não manterem uma boa consciência, por não terem esse discernimento em alta, por não terem uma distinção entre aquilo que é certo e errado, eles naufragam na fé. Então, o que a gente está vendo aqui é que a voz do nosso espírito humano, que é a nossa consciência, ela tem tudo a ver com a maneira como nós vivemos a nossa fé. Na consciência,
Nós somos capazes de distinguir aquilo que é certo e errado. É um julgamento espontâneo e direto, que não tem nada a ver com a influência do conhecimento da mente. Não é uma distinção entre certo e errado porque eu vi num livro. É uma distinção daquilo que é certo e errado por causa de algo intrínseco no nosso coração. É uma distinção de algo que é certo e errado porque nós nascemos de novo. É algo que o ser humano tem quando ele nasce de novo, que é essa capacidade moral, sabe, que vem de Deus, que vive para agradar a Deus. Tem muitas passagens que falam sobre essa consciência humana. João capítulo 8, verso 9, Atos 23, 1, Atos 24, 16, Romanos 9, 1, 1 Timóteo 1, 5, verso 19 também, 2 Timóteo 1, 3, Tito 1, 15. Romanos 9, 1, por exemplo, diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Ou seja, a minha consciência que confirma isso, porque o Espírito Santo está falando. Como é que o Espírito Santo vai falar com a nossa consciência se nós não formos nascidos de novo? Agora que nós somos templo do Espírito Santo e aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele, a minha consciência agora vai falar com base nessa nova vida que eu tenho. É por isso que quando as pessoas usam um versículo como esse, né? Ah, o coração do homem é enganoso. Sim, Jeremias está falando, Jeremias 17 está falando. O coração do homem é enganoso. O que Jeremias está falando? Idolatria. Está comparando ao povo de Israel a um povo idólatra. E aí ele fala, o coração do homem é enganoso. No Novo Testamento, isso não faz sentido. Porque o coração do homem foi regenerado. Se o coração do homem foi regenerado, ele tem uma consciência agora que está unida ao Espírito Santo. E é por isso que determinadas horas que a gente faz determinadas coisas que não condizem mais com esse padrão, o que acontece? O Espírito Santo fala conosco, pum, e a nossa consciência nos acusa. A nossa consciência vai dizer, você está fazendo isso errado. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Ou seja, a minha consciência não está me acusando. Porque o Espírito Santo está testemunhando comigo aqui. Eu quero dizer para você isso, gente, que a consciência é a realidade que te impede de se autodestruir. A consciência é a voz do seu espírito que te dirige. A consciência é um detector do bem e do mal. A consciência é aquilo que te afasta do mal. Te salva da ameaça do pecado. É como nós evitamos caminhos errados. Muitos cristãos têm naufragado na fé porque não têm ouvido a voz da sua consciência, do seu coração regenerado, que é templo e habitação do Espírito Santo. Muitas pessoas têm naufragado na fé. Muitas pessoas têm naufragado no seu relacionamento com Cristo, porque ao deixarem de se unir cada vez mais a Cristo pela sua palavra, pela oração, pelas disciplinas espirituais, acabam dando vez à voz do mundo. E isso macula a nossa consciência. Porque lembra que nós temos uma alma. E se essa alma, essa mentalidade não for renovada, a nossa carnalidade pode ser maior do que a nossa espiritualidade. E é por isso que Paulo fala, né, em Coríntios sobre os crentes carnais. Quem eram os crentes carnais? Os crentes carnais eram aquelas pessoas que tinham nascido de novo, mas que davam que davam mais abertura para as coisas do mundo, para a voz da sua vontade, do que as coisas de Deus. Então é muito importante a gente ver que nem toda pessoa que vive 50 anos dentro da igreja tem a consciência dela voltada para as coisas do Espírito. O que nós precisamos fazer com isso? Nós precisamos treinar o nosso coração. Nós precisamos constantemente treinar a nossa mentalidade, renovar a nossa mente, para que a nossa alma não seja um impedimento para as coisas do Espírito. E veja, Paulo está dizendo aqui, essas pessoas, né, rejeitaram a boa consciência. É aquele lugar que você está que o Espírito Santo fala, não é para você estar aqui. Rejeitou aquilo, está a ponto de naufragar na fé.
Ah, você tá fazendo determinada coisa, o Espírito Santo falou. Não era para você fazer isso, não. O que você está fazendo aqui? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que nem tem a noção disso. Tem crente que, por incrível que pareça, pode pegar a sua boca lá no chão. Mas tem crente que, por incrível que pareça, vai a determinados shows, vai a determinados lugares e nem percebe que não deveria estar ali. Pode estar numa primeira infância, ninguém pode nunca ter falado para ele, porque às vezes está com medo de corrigir o irmão, porque às vezes quer pregar só uma mensagem legal e não vai pregar uma mensagem que confronta, que acusa o pecado na pessoa, e a pessoa não sabe. Eu me lembro de um pastor amigo meu que foi pregar numa igreja e foi falar sobre fornicação, sobre sexo antes do casamento, coisa e tal, numa igreja que aparentemente não se falava nem sobre isso. E aí no final, o Espírito Santo foi lá, e falou com ela. Através de uma palavra pastoral. Foi lá e falou com ela, ela foi chorando, falou, pastor, eu não sabia. Porque às vezes as pessoas vêm do mundo e esse é o conceito de amor que as pessoas têm. Se a gente não explicar qual é o amor do tipo de Deus, e o amor do tipo de Deus é sacrificial, o seu amor por ele também é sacrificial. Porque no seu amor por ele, você também vai ter que dizer não para um montão de coisa que a sua carne gosta. Então não foi só o amor de Cristo que foi sacrificial. O nosso amor por ele também é sacrificial. Ele disse, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Isso quer dizer que a gente não pode obedecer um mandamento do outro. Ou de outros mandamentos. É sacrificial. Essa pessoa não sabia. Muito provavelmente porque para ela aquilo era amor. Só que era o amor do tipo do mundo e não o amor do tipo de Deus. E alguém teve que chegar e falar. Esses aqui que naufragam na fé são aqueles que rejeitam a boa consciência. Não são aqueles que não fazem porque não sabem, mas porque sabendo dizem não. Sabendo dizem, isso não vai acontecer comigo não. Não, esse raio não vai cair na minha cabeça não. Uau! E a Bíblia diz, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Uma boa consciência, gente, é sinônimo de um coração obediente, que quer fazer o que Deus diz ser certo. Manter a boa consciência, então, gente, significa que Timóteo deveria se conduzir corretamente. Então, seus inimigos não teriam do que o acusar. Uma boa consciência, gente, não é apenas uma consciência que nos aprova, mas uma que nos aprova porque estamos fazendo o que é certo de acordo com a palavra. Porque tem gente que não vai ter essa consciência divina, mas vai ter uma consciência moral. E que para elas, amor é amor. E para ela, tá bom. A consciência dela não vai acusá-la. Porque ela não tem um padrão de entendimento divino. Então, ter uma boa consciência não é só uma consciência que nos aprova, mas é uma consciência que nos aprova porque nós estamos fazendo o que é certo de acordo com a palavra. E essa boa consciência está conectada com uma boa conduta. Aí a Bíblia então diz, algumas pessoas rejeitaram a boa consciência. São essas pessoas então que conhecem a verdade. Mas porque decidem não escolher a verdade, elas então vão se afastando. E acabam prejudicando a sua fé. Porque se elas vão dizendo não essas investidas do Espírito Santo, e lembra que fé é viver totalmente dependendo de Deus, cada vez que você vai dizendo não conscientemente para Deus, você vai se afastando da fé genuína, que é depender de Deus, que é dizer sim para Deus. Aí o que vai acontecendo? Como a gente vai se afastando de Deus, isso aqui é sério demais, gente. Paulo está falando para Timóteo, um pastor, no que ele tinha que fazer. Como eles vão se afastando da verdade, eles vão começar a acreditar no errado ao invés do certo. Aí chega ao ponto deles saberem o que é certo, mas não ser mais capaz de fazer o que é certo.
Aí eles começam a não mais praticar a verdade. Você vai ver que é uma coisa que vai puxando a outra. Quando chega em Mateus capítulo 7, lá no verso 1 até o verso 5, a Bíblia fala, por exemplo, para nós não julgarmos. Mas nós não julgarmos por conta de uma posição hipócrita. Ele está falando então de uma boa consciência com uma boa conduta. Paulo está falando aqui para Timóteo. Jesus, quando fala de não haver julgamento, ele está falando, não julguem de maneira hipócrita. Vejam como vocês vivem. Para que então vocês possam julgar as pessoas, gente. Como é que eu vou corrigir uma pessoa sem julgar uma pessoa, sem julgar um procedimento, sem julgar uma atitude errada? E Jesus está falando aqui, em Mateus capítulo 7, sobre um julgamento, uma posição hipócrita. É claro que a gente não pode julgar as motivações do coração, a não ser que você tenha uma palavra de conhecimento. A não ser que você tenha um discernimento espiritual com relação àquilo ali. Mas no natural, no dia a dia, a gente não pode julgar as motivações do coração. Mas é claro, presta atenção, gente, é esperado que a gente julgue a conduta uns dos outros. A Bíblia fala, se você vir o seu irmão fazendo aquilo, vir o seu irmão cometendo pecado e não alertar, se você vir o seu irmão fazendo aquilo que não é certo, se você vir isso acontece, vai lá, admoesta ele. Mas aí quando você vai fazer, o que muitas vezes a pessoa fala? Não me julgue. A Bíblia não está falando para você não julgar ninguém. A Bíblia está falando para você não julgar de maneira hipócrita. E aí Paulo vai citar Emineu e Alexandre, que provavelmente foram disciplinados por heresias ou má conduta, ou os dois, mas acabaram naufragando na fé. E naufragaram na fé por quê? Porque abriram mão da boa consciência. Aí a Bíblia, então, ela vai falar aqui, e eu os entreguei a Satanás. Forte isso, hein? Eu os entreguei a Satanás. Verso 20. Entre estes estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Quando Paulo fala entreguei a Satanás, com isso, Paulo está querendo dizer, coloque eles de volta no mundo. Considere essas pessoas como tendo negado por suas ações o testemunho das suas palavras. Ou seja, considerem os dois como mundanos. Porque eles não estão mais vivendo pela fé. Eles não mais estão vivendo com base no seu relacionamento com Cristo. E isso não significa mais não ter contato com ele. Esse aqui, quando ele fala para entregar para Satanás, não é um ato de excomunhão que afeta a vida espiritual. Fica bem claro a partir dessa passagem que Paulo pretende que esses irmãos sejam tratados como mundanos. E como é que você trata uma pessoa que está no mundo? Você trata aquela pessoa como? Com misericórdia, porque ela não conhece a Deus. Tenta trazer ela para Cristo. E é isso, para que aprendam a não blasfemar. Para que esses homens pudessem aprender que testemunhar da verdade, mas não agir sobre ela é blasfêmia. Olha só que interessante isso. Isso vem para nós como pastores, a mesma coisa, gente. Testemunhar da verdade e não agir com base naquilo que nós falamos é blasfêmia. Isso é destruir a imagem de Deus aos olhos dos outros, fazendo Deus parecer ridículo, porque eles não são consistentes na caminhada. O que a gente vê aqui, gente, é a responsabilidade de Paulo por zelar pela fé. A paixão que Paulo tem pelo caráter de Deus, o amor de Paulo pela igreja local, e é isso que ele está passando para Timóteo. Considera Emineu e Alexandre como mundanos. E como mundanos, trate eles como alguém que precisa da graça de Deus. Como alguém que precisa receber a palavra, como alguém que precisa nascer de novo. Isso aqui é muito importante, gente. A chamada de Paulo para nós, para a gente ir terminando, é essa. Somos soldados em uma batalha. Uma guerra feroz contra o pecado,
chamados pelo próprio Cristo para travar um bom combate, para manter a fé, para manter uma boa consciência. A imagem de Deus aos olhos dos outros está em jogo. Devemos viver redentivamente no meio de um mundo caído. Eu e você, como pastores, a gente pode olhar para isso. Olhar para pessoas, muitas vezes, que caíram no meio do caminho, caíram porque abandonaram a consciência, não porque apostataram, mas porque foram abandonando a consciência e isso fez a sua fé naufragar. E lembra que fé fala de prática. Fé fala da prática daquilo que nós cremos. A prática da fé. Então, quando nós não mantemos uma boa consciência, nós também vamos falhar na prática da fé. E isso, você já deve ter ouvido pessoas assim, né? Pessoas que você olha e fala, nossa, mas aquele ali é crente? Nossa, Deus, vai ficar ruim para o nosso lado, para os crentes. Às vezes uma pessoa que não manteve a boa consciência. E não manteve a boa consciência, vai naufragar nas suas práticas, vai naufragar nas obras. Né? Então que a gente possa ajudar essas pessoas, para que elas possam aprender a não blasfemar. Que Deus te abençoe. Na próxima semana a gente vai ver um pouquinho sobre instruções para adoração pública, quando entra no capítulo 2, Paulo falando sobre como ele espera que nós vivamos e como o apóstolo, como Timóteo deveria se conduzir, já que ele era exemplo, também nessa adoração pública, na adoração que mostra para as outras pessoas como é viver com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.